Olá, meu povo! Olá, apaixonado por TV! Olá, você que gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal do YouTube TV Saudades. Muito obrigado. Estou passando para te fazer um convite. Não, mas antes do convite, deixa eu te fazer um pedido. Você que gosta das entrevistas que eu trago, você que gosta do conteúdo que eu faço, por favor, me ajude a fazer o canal crescer. É muito importante para mim e que meu canal cresça para trazer sempre conteúdos melhores para vocês. Então, você que gosta, por favor, vai lá, comente, compartilhe, divulgue, se inscreva, dê like. Like é importante, gente. Eu preciso de like. Ative o sininho, pirim, 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 que assim que novo conteúdo entrar, o pirim, pirim, pirim vai te avisar que tem novo conteúdo. Então, muito obrigado. O convite é o seguinte: você que gosta do meu trabalho, você que gosta do TV Saudades, me acompanhe nas outras plataformas que eu tenho. No site www.tvsaudades.com.br, no Instagram, @TV Saudades Oficial, no TikTok, @TV Saudades Oficial, e no Facebook, TV Saudades. Cada um deles faz um trabalho diferente, sempre lembrando a memória da televisão brasileira. Agora eu te convido para assistir a nossa próxima entrevista. Olá, saudadistas. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui acompanhando o TV Saudades. Entrevista que hoje está muito feliz. Vou conversar com uma grande atriz brasileira de um sólido trabalho já há bastante tempo na dramaturgia. Converso hoje com a querida atriz Denise Del Vecchio. Denise, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Vai ser muito bom conversar com você e com seus ouvintes, públicos. Sei lá, eu nunca sei como é que chama hoje em dia as pessoas que assistem essas transmissões. E falar de dramaturgia sempre é muito bom, né, Denise? É, Agradecendo a Ângela Vieira, que fez o contato, que fez a ponte entre nós dois, grande né? amiga, queridíssima. E uma simpatia. Adorei a Ângela. Vamos começar? Vamos embora. Denise, eu gosto sempre de começar pelo começo, mas pelo teu começo. A pergunta que eu te faço é a seguinte: qual a tua primeira lembrança de contato com a arte? Não do teu trabalho, mas como público. Primeiro contato que você teve, a primeira. Foi por onde? Você lembra? Lembro. Foi um contato bastante, um acontecimento bem frustrante. Eu era muito criança, eu estava no curso primário, que hoje eu não sei o que corresponde, mas eu estava no quarto ano primário, num colégio estadual que se chamava Grupo Escolar, num grupo escolar que se chamava Grupo Escolar Amadeu Amaral, e aí ia haver um encerramento de ano, alguma coisa assim, e ia se fazer uma pecinha de teatro infantil. E eu seria uma das fadas, era Bela Adormecida, alguma coisa assim. E eu seria uma das fadas. Então, minha mãe fez toda a fantasia, toda a roupa, e quando nós fomos fazer o que seria o ensaio geral, trocaram o meu personagem. Jura? Trocaram o meu personagem, não sei o que é que quiseram me dar. Eu fiquei frustradíssima e fui embora. Bati a porta da sala e saí batendo o pé, esperando que alguém fosse atrás de mim me buscar, mas ninguém veio. Então, Hum. essa foi assim que eu comecei o meu interesse por teatro, com uma frustração enorme. Eu não fiz a pecinha na apresentação, a fantasia ficou morta lá em casa, e foi assim que meu primeiro contato foi esse. Eu devia ter uns 9 anos. Mas É, ao contrário do que poderia acontecer, não te afastou desse caminho. não, não, porque eu Quando sou é que foi a teimosa. decisão de seguir carreira? Desculpa te interromper. Quando é que foi a decisão de seguir carreira? Depois, quando eu fui para o curso clássico, já mais mocinha,
eu tive um professor de história que se chamava, professor de geografia, desculpa, que se chamava professor Gáudio, um nome lindo, né? E ele era um Sim. homem que levava os alunos ao teatro. Era o grande prazer dele. Ele era conhecido, inclusive, de todos os produtores de teatro de São Paulo, porque ele levava grandes turmas para as salas de espetáculo. E eu comecei a assistir espetáculos levada pelo professor Gáudio. Geografia, né? Ele era professor de geografia, mas eu entendo muito pouco de mapas. Entendo Tá, mesmo é de teatro. tá. Ele acreditava que geografia era uma matéria da geografia humana, das relações, de como ele era um homem Ah, muito progressista dentro de uma ditadura e ele era um homem muito progressista, brilhante, e ele permitia que a gente fizesse a apresentação de trabalhos escolares através de apresentações teatrais. Então foi nesse colégio que tinha um anfiteatro, no Alberto Conte, nesse colégio que tinha um anfiteatro e que tinha esse professor que nos possibilitava fazer essas pesquisas, que eu comecei a fazer coisas de teatro. Eu me lembro que eu fiz uns diálogo de Sócrates, umas coisas loucas, assim, que a gente pegava matéria escolar e fazia umas adaptações. A partir daí, eu fiquei muito encantada com essa coisa do palco, mas eu era muito tímida. E, e eu fazia, paralelamente a isso, a Folha de São Paulo, naquela época, ela tinha muitos cursos, é, cursos livres. E eu fiz um curso sobre teatro, um curso teórico. Você ficava sentada e tinha a história do teatro, a apresentação de alguns artistas que iam lá e falavam sobre isso. Eu sei que eu acabei, por conta da minha timidez e do meu interesse por teatro, a minha mãe, que sempre foi uma mulher muito expansiva, Dona acabou me Jurema. levando. Isso, dona Jurema. Ela acabou me levando, me inscrevendo num curso de teatro no TBC de São Paulo, com o professor Emílio Fontana. Sim, O professor Emílio Fontana tinha um curso famoso, tem até hoje, né? até hoje. Ele tinha um curso muito famoso, e foi ali que eu fiz o meu primeiro curso de teatro, no teatro no de baixo, né? Não me lembro como é que era o nome daquele teatro que era embaixo do TBC, tinha um nominho, mas eu esqueci, que era um teatro pequeno no subsolo do TBC, e ali ele dava as aulas. E ali eu comecei a fazer, comecei a me encantar com isso e a perceber que as coisas que eu fazia tinham algum resultado, as pessoas gostavam. Mesmo dentro do curso, o próprio Emílio me incentivava muito e tal. Daí eu fui para o Teatro de Arena, fazer um outro curso no Teatro de Arena com o Augusto Boal, a Cecília Tumi e a Helene Guariba, e dali eu já me profissionalizei. Paralelamente, eu fui fazer um curso de História na USP. Eu entrei na USP para fazer História, mas eu abandonei no segundo ano, por conta de compromisso com o teatro. Eu queria mesmo era fazer teatro, não queria fazer outra coisa. Então, muito cedo você já descobriu o teu caminho. Sim, Agora, é, estudando aqui me preparando aqui para te entrevistar, eu vi o seguinte: é verdade que você estava na plateia na última apresentação de Cacilda? sim, eu estava. Eu, Você, levada pelo pelo professor. professor Cláudio, era uma matinê, era uma apresentação à tarde. Foi quando ela passou mal. Foi quando ela passou mal, eu só assisti o primeiro ato do Godot. Ah, E eu que me lembro muito que a gente foi de uniforme, né? Nós saímos direto da escola, com ônibus que não era ônibus escolar, era ônibus comum, a gente pegava um ônibus e ia o grupo todo. E eu me lembro, infelizmente eu não guardei esse ingresso, mas eu me lembro que interrompido o espetáculo, ele não voltou no intervalo, né? No intervalo ela passou mal. Então, o espetáculo foi suspenso, falou ela passou mal, tal, e devolveram os ingressos para a gente para voltar outro dia. E eu me lembro
no ônibus, eu comentando com as minhas colegas, assim, quando será que a gente vai conseguir ver a segunda parte? Porque imagina, era o Godot, era uma peça extraordinária para pessoas muito jovens e interessadas naquilo. E eu me lembro daquele bilhetinho na minha mão e eu falando, quando será que a gente vai conseguir voltar para assistir essa segunda parte? E 15 dias depois ela veio a falecer, né? Não teve segunda parte, pelo menos com ela, né? Que É. coisa louca. Isso, de alguma maneira, te traumatizou? Isso te mobilizou? Ou isso simplesmente foi é uma lembrança apenas, história para contar? Eu achei que, durante muitos anos, eu achei que era uma história para contar, Hum. mas depois, ao longo da minha vida nos palcos, eu percebi a, a coisa, o efêmero que é o teatro, que Uhum. pode acontecer, que é um momento em que você está ali exposto a tudo, vivendo de verdade, realmente aquele momento, e tudo pode acontecer. E, e tudo se esvai no ar também, porque o teatro ele não fica, ele acontece naquele momento. Então ele é uma arte do momento, do agora, que é uma Talvez por coisa que a isso que gente seja mágico, né? exatamente. Ele é o do agora e quando ele acaba, ele acaba. Quem viveu, viveu. No dia seguinte vai haver outra sessão, mas é outra, é nova, é diferente, com outros relacionamentos e tudo. Cada uma é única, né? Até porque o público sempre faz parte de cada apresentação. Com, com Aí, certeza. deixa eu te perguntar uma coisa. Você cresceu vendo a implantação, a chegada da televisão. Você disse que teu contato com a arte foi ali na escola, mas além da escola lá com o seu professor, você era consumidora de arte? Ouvia música, ouvia rádio, ia a circo, cinema, televisão? Cinema, sim. Cinema, minha mãe sempre foi aficionada dos filmes americanos, Hollywood, né? É, Então, ela era apaixonada por isso e desde muito pequena ela me levava ao cinema. Ela me levava assistir Dama das Camélias, você e sua sei lá, irmã? mais a mim. É, Minha irmã tem 4 anos de de diferença. diferença quando ela nasce já muda um pouco o esquema. Acho Eu que fica de. perguntei, vamos explicar para quem não sabe, eu perguntei da irmã, porque a Denise é irmã de uma atriz brasileira também, chamada artisticamente Elzira Andrade, né? E Isso. por isso que eu perguntei, mas vamos lá. Sabe o que eu queria saber? Eu te perguntei Minha irmã isso. veio mais na minha, ela veio mais na minha pegada do que na da minha mãe. Ah, tá. A Mas mamãe, a mamãe era muito aficionada, e a gente ia muito ao cinema e tudo. Também, na minha juventude, eu adorava as novelas do Canal 9, TV que era da Excelsior. Excelsior, TV Excelsior. Eu adorava aquelas novelas e assistia bastante. É isso que eu ia te perguntar, Nunca imaginei. Denise. Você tinha ídolos? Desculpa, você tinha ídolos? Ídolos que eu digo assim, atores que você reverenciava, atores que você se inspirava. Quando eu assisti o Paulo Tran fazendo Édipo Rei, no Teatro Maria de la Costa, também de uniforme, levada pelo professor Gáudio, eu, eu criei o meu ídolo. É, Foi, eu vi aquele espetáculo, fiquei fascinada. Depois que terminou o espetáculo, ele veio debater com a turma e depois ele me recebeu no camarim do Teatro Maria de la Costa. E eu vi aquele homem tirando a maquiagem. Assim, ele me recebeu assim, de uma, de um, de uma generosidade extraordinária. Uma menina que era uma menina. E eu vi aquele homem e aquilo virou uma fiquei, ele virou meu ídolo, ele virou meu exemplo, meu ídolo. Também quando eu vi Dina Sfat fazendo Arena contra Zumbi,
Eu também fiquei apaixonada pela Dina. A Dina eu já conhecia um pouco pela TV, mas Hum. quando eu a vi no palco, eu fiquei enlouquecida com aquela atriz extraordinária. Agora, o que eu quero saber, na verdade, é isso. De repente, Denise Del Vecchio, né? Denise Falótico, é isso? Isso, esse é o nome do A, meu pai. a pequena, a jovem Denise Falótico deixa de ser público e passa a ser colega dessas pessoas que ela admirava nas novelas, nas, nas peças de teatro. Qual foi a sensação, de repente, de se ver atuando ao lado de pessoas que você admirava? Em algum momento houve, poxa vida, estou trabalhando com Paulo Otran, estou trabalhando com, sei lá, teve isso. Com Lima Duarte, né? Foi com Olha, Lima Duarte fazendo Zumbi. Era o Lima, o Antônio Pedro, olha. e, eu entrei no lugar da Cecília Tumin, que era a esposa do Boal, e eu entrei para fazer o espetáculo e simplesmente tinha esses atores no espetáculo. Mas, para mim, eu nunca pensei na minha profissão, e hoje eu falo profissão, eu nunca pensei como profissão. Era para mim uma paixão. Eu não sabia que eu ia viver disso. Eu não imaginava que eu fosse viver disso. Então, para mim, era tudo essa coisa que eu te falo, era tudo viver naquele momento. De repente, a vida me deu a possibilidade de trabalhar com Antônio Pedro, com Lima Duarte, com Bibi Vogel. Então, isso se apresenta para mim e eu agarro sem medir e sem pensar no depois, e no, agora eu faço parte dessa turma, agora, sabe, nunca isso me passou pela cabeça. Eu estava aproveitando aquela oportunidade de fazer uma coisa que eu amava e que me compensava. Só muito depois, quando eu percebi que realmente eu ia viver disso, e que não É. tinha esse projeto de uma carreira, como quem fala, vou ascender na carreira. Nunca tive isso, nunca tive isso. Agora, Denise, você falou uma coisa. Agora eu vejo como profissão. Então você viveu disso. Aí te faço duas perguntas em cima disso. A primeira é: você já se viu o Lima Duarte de alguém começando? Eu digo assim, 50 anos de carreira. Você que deve ter deparado com várias gerações de atores iniciantes que falam: Meu Deus, estou trabalhando com a Denise. Isso acontece muito agora, é muito curioso. E qual é Eu a mesma sensação? Qual é o sentimento? gratificante, porque eu acho que nossa profissão e o meu trabalho, o trabalho de nós atores, a gente vai passando o nosso conhecimento, a nossa experiência, é a herança que a gente vai deixando para as gerações que vêm. E assim vai se estruturando, eu acho, toda a história da interpretação, da dramaturgia, da encenação. Então, eu fico muito feliz quando eu percebo uma pessoa jovem que está iniciando, ou mesmo que não está iniciando, mas que tem uma admiração e que manifesta a sensação de que pode aprender alguma coisa comigo. Isso para mim é muito, muito gratificante, muito mesmo, porque, porque ratifica todo o esforço que eu levei adiante durante todos esses anos. Agora, nós somos brasileiros, vivemos no Brasil. E a arte no Brasil, desde que eu me conheço por gente, eu já estou com 62 anos, sempre foi uma coisa vilipendiada. Sempre foi muito difícil ser artista no Brasil. Duas coisas, você sempre viveu da sua arte ou você em algum momento pensou em desistir, fazer outra coisa, fez coisa paralela? Me Fiz faz. coisa, fiz coisa paralela. Por exemplo, eu fazia a novela Viagem e eu tinha uma lanchonete, Uma? aonde uma lanchonete. Ah, uma lanchonete, tá. Eu tinha uma lanchonete com a minha irmã e com a minha mãe, meu pai, e eu vinha para o Rio gravar de ônibus, porque Hum. não tinha passagem
avião, eu vinha para o Rio gravar, voltava e ia para a lanchonete servir as mesas. As pessoas ficavam chocadas, mas como você não é da novela? Eu sou, mas eu não ganho o suficiente e o trabalho sempre muito esporádico, especialmente na televisão, né? Muito esporádico. Então, eu, durante algum tempo, achava que eu ia conseguir ter uma lanchonete e fazer o meu trabalho de atriz. Mas depois fui vendo que era praticamente impossível por questões físicas, Tá. não dava. Aí eu fui deixando a lanchonete, claro, fui Mas nunca, deixando a nunca, lanchonete. nunca pensou em deixar a carreira de atriz de lado. Olha, se pensar, eu sempre pensei, mas eu sempre soube que eu não ia deixar. Toda vez que eu ficava frustrada e eu falava, ai, não quero mais, isso aqui é muito sofrimento, é muita luta para conseguir chegar a pagar as contas no final do mês. Mas, mas eu pensava, mas eu sabia que eu não ia fazer isso nunca. Agora, pelo que você está contando, me parece que você teve apoio, sobretudo da tua mãe, não sei se teu pai também, mas você é de uma geração em que havia preconceito contra o artista. Todo mundo Uhum. gostava de artista, mas ninguém queria artista da família. É. Aconteceu com você de alguma maneira, seus pais ou parentes que olharam, Denise vai ser atriz? Parentes, os parentes todos, né? Hum, Parentes, tios, eles todos. Mas o meu pai sempre foi um homem muito progressista, muito liberal, e ele sempre acreditou na independência. Foi a primeira coisa que ele me ensinou. Ele falou, você tem que ser uma mulher independente, nunca depender de homem, nunca escolher o seu caminho. Ele sempre me deu total apoio. É claro, eles ficavam preocupados, porque eles sabem a dificuldade da vida de um artista. E todo pai e mãe quer que a gente tenha emprego no Banco do Brasil ou que seja médico, naquela época era isso. Ou medicina, ou Banco do Brasil, alguma coisa ou que engenheiro ou desse, advogado, né? que Essas desse quatro coisas. é. Então, quando uma filha resolve que vai ser atriz, eles ficaram bastante preocupados, mas eles sempre me apoiaram, sempre me apoiaram. E então e mesmo que eles não tivessem apoiado, eu acho que não tinha como, sabe? Tem umas coisas que a gente nasce para fazer e acho que a gente não pode trair isso sobre o custo de ver ser infeliz a vida inteira. Agora, você tem um filho ator, Tem ator, cantor. o André. Ah, E quando ele, quando ele manifestou desejo de ser ator, você se preocupou também? Porque ele começou como ator, depois enveredou para a carreira de cantor. Parece que hoje a isso. carreira de cantor tá bem adiantada. Ah, Quando ele se interessou pela atividade, você apoiou, orientou, apoiou sem orientação? Como é que foi o teu processo aí? quando ele era pequeno, eu nunca permiti que o André fizesse um teste de comercial, nunca permiti, nunca, 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 nunca. Eu falei, não vou expor uma criança a esse tipo de coisa. Por outro lado, ele me acompanhava nos espetáculos. Ele sempre, desde bebê, ele frequentava os camarins. Ele foi criado nos camarins, porque a gente não tinha com quem deixar. Então, Pai ator, mãe atriz, né? ele ia para os camarins, ele foi criado lá. Quando eu fiz o Feliz Ano Velho, que foi uma peça que ficou 6 anos em cartaz e a gente viajou o Brasil inteiro, Feliz ele Ano ia todo. Velho era o Breda, né? O Marto Breda. Quem fazia? Não. O Breda fez no cinema, quem fazia era o Frota, Marcos Frota. A Frotinha. É o Frotinha. Eu fiz Então, confusão, desculpa. são dois Marcos. É, E, e, e o Breda fez no cinema. sim, Então, sim. por isso essa confusão. E o André acompanhava e ele se divertia de ver aquele jogo, aquelas coisaradas todas, e brincar no palco, botar os figurinos, ele se divertia. Quando eu
ele foi ficando adulto e eu insistindo que ele teria que fazer uma faculdade, tem que fazer uma faculdade, tem que fazer uma faculdade. Ele foi fazer rádio e TV na FAAP, Uhum. mas não era o que ele queria, porque o negócio da música para ele é que estava desde o começo. Aos 6 anos de idade, ele já quis uma bateria e eu botei na escola e ele aprendeu a tocar bateria. Então, a questão da música que era muito forte. Mas ele é bom ator, Depois hein? ele é Mas bom ator. ele é bom ator, hein? Aí foram aparecendo as oportunidades para atuar e ele cruzou as duas carreiras. É óbvio que eu incentivei, porque eu não ia fazer o que as pessoas fazem. Não, isso não. Eu incentivei, apoio até hoje, e a gente tem uma relação muito saudável, de apoio à carreira um do outro. A gente conversa muito sobre os nossos trabalhos, ah, ligo para ele, minha voz está ruim, o que é que eu faço? E ele me ajuda, e ele me liga e fala, olha, tem esse personagem, lê aí para mim, me ajuda. A gente tem uma relação muito saudável nesse sentido, de Ai, colegas. que bom. Já trabalhou com ele como, Na atriz e segunda, ator? na segunda montagem do Feliz Ano Velho, Hum. que aconteceu 20 anos depois da primeira, e que o André fez um dos personagens. E a coisa mais curiosa é que ele é que lembrava de tudo, porque ele acompanhou tanto que nós que tínhamos feito não lembrávamos. E ele, com a memória infantil que ele tinha naquela época, ele lembrava, ele falava para o Paulo Betti, que era o diretor. Não, aqui essa cena era assim, 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 ia para lá, ia para cá, e aqui cantava uma música, e aqui ele sabia tudo, ele tinha na cabeça dele, de tanto ter acompanhado o Feliz Ano Velho. Foi a primeira vez que a gente trabalhou juntos. E nós acalentamos um sonho de fazer um espetáculo, espero que seja breve, que misture canções e textos, eu e ele. Agora me diz uma coisa, só por curiosidade. Dá para separar a mãe da colega em cena? Não, não, Imagino que é difícil. não, Deixa eu te perguntar. Aí, toda não. uma formação de teatro, toda a construção da carreira baseada no teatro. Pintou a televisão. A televisão veio antes do cinema. Veio. Aí pintou a televisão. Depois pintou o cinema. Linguagens completamente diferentes. Teatro é gesto largo, é projeção de voz. Televisão menos. Cinema menos ainda. Questão da continuidade. A mulher de teatro estranhou a linguagem? As linguagens? Eu estranhei, mas eu tive uma sorte, porque meu primeiro diretor de TV foi o Henrique Martins, O que era alemão. o alemão, que era um ser humano maravilhoso, um diretor extraordinário. E eu tinha, assim, colegas trabalhando no programa, Laura Cardoso. Nossa. Então, o que que eu fazia? O primeiro trabalho que eu fiz na TV Tupi, Ídolo de eu fiz pano. ídolo de pano. Eu ficava, Personagem? chamava-se Renê. Ah, é. Eu ficava na coxia vendo a Laura. Eu chegava mais cedo, ia embora mais tarde, e ficava vendo a Laura fazer. Ficava vendo como é que era. E o Henrique me ajudava pra caramba. Ele me ajudava, ele falava menos, é ali, esse o quê. O Henrique foi um grande diretor para mim. Olha a câmera. Depois encontrei Vivinha, Eva Vilma, Hum. que era a estrela da TV Tupi, que também era um ser humano de uma generosidade extraordinária, e ela também ajudou. Ela ficava me orientando. Então, eu aprendi fazendo. Eu aprendi fazendo. Eu até tenho medo de assistir alguma coisa antiga, de ver assim, canastrona e tal. Mas foi o meu processo de aprendizado. Eu vou perguntar sobre esse negócio de ver daqui a pouco. Primeiro filme, você lembra? Gecão, o fofoqueiro no céu. Personagem? Não, não lembro o nome. Isso eu não lembro. Jaqueline. O cinema foi mais fácil depois da televisão, né? Foi, foi. Ainda mais com o Mazzaropi, né? Que era outro Era gênio, né? um gênio e era
Meu Deus, foi uma aventura fazer aquilo, sabe? Assim, eu me lembro que eu cheguei no escritório dele e, e, e ele olhou assim para mim, sentado atrás de uma escrivaninha imensa. Ele olhou para mim e falou: Tá bom, você vai precisar de umas 8 roupas. O figurino era a gente que levava. É, mas era uma outra época, né, Denise? Devia ser gostoso. A, Muito. a Denise Delvecchio precisou, em algum momento, pedir trabalho ou você tem pudor em fazê-lo? Não, não tenho. Eu peço, Não eu é problema nenhum, peço. você está oferecendo, na verdade, os teus A minha, préstimos, né? a minha mão de obra, eu acho que. Tem muita gente, tem inclusive autores, que acham ruim. Eles falam, ai, fica enchendo o saco, não sei o quê. E eu acho cruel, porque a gente, a gente não está obrigando a nada, a gente está oferecendo. Assim, E é, ó, e é eu o que você tem para oferecer, né? É o teu é trabalho. o, é o que eu tenho. Por isso Eu acho, que, por isso que eu insisto tanto às vezes nas entrevistas, entendeu? Porque é o que é o meu trabalho. E por isso claro, até te peço desculpa por tanta insistência, Denise. imagina. Vamos falar de composição um pouquinho? Qual é o teu processo, Denise? Você compõe em geral. Eu sei que cada trabalho é um trabalho, cada coisa é uma coisa, mas deve ter um processo mais comum. Você constrói de dentro para fora, a partir do emocional, do intelectual, ou você é uma atriz que precisa construir de fora para dentro? O corpo, o cabelo, o olhar, como que é em geral o teu processo? Primeiro, para mim, é o texto. O texto é a minha base do começo ao fim do processo. Eu sempre retorno ao texto. Mesmo quando eu estou em cartaz, eu retorno ao texto. Mesmo Tá. quando está decorado, eu retorno ao texto, porque eu acho que o texto tem segredos que sempre ele esconde e que uma hora você descobre. Ah, que Eu sempre, interessante. eu sempre acho que tem alguma coisa além. Eu nunca estou satisfeita. Eu sempre acho que tem alguma coisa além naquilo lá que eu posso descobrir. Sempre acabo descobrindo. Então, primeiro, para mim, a base é o texto e tudo que circunda o texto. Ah, livros sobre o tema, sobre o tipo de personagem. E uma coisa que eu gosto demais, correspondência em artes plásticas. Então, procurar um quadro que me remeta à personagem, onde tem uma expressão que me revele alguma coisa daquela personagem, uma escultura que que me dá um gesto que me revela alguma coisa daquele personagem. Eu adoro aqueles livros antigos de que era Fotografia também? com fotografia também, mas Olha. é uma coisa que eu sempre, quando tem um personagem, eu vou buscar qual pintor que teria um tema nesse caminho? Porque eu acho que nas artes plásticas é tudo sintetizado, a síntese está ali, é um Uhum, instante, uhum. e você consegue descobrir naquele flagrante que o artista fez toda uma estrutura de personagem. Isso me ajuda muito, muito mesmo. Olha que Eu, interessante. eu até transporto alguns gestos desses quadros para a cena. Eu copio um Isso, gesto. você sabe que isso é o mais rico desse trabalho que eu tenho feito, porque cada um tem um processo e cada um me revela uma coisa, cada um me revela uma coisa muito interessante. Agora, como é que é a tua convivência? Você fala o personagem ou a personagem? Qual é a tua linha? Em geral, assim. A personagem. Você diria para mim o seguinte, que você habita a personagem ou permite que ela habite em você? O que eu quero saber é o seguinte, como é a tua convivência com elas, com as personagens que você faz, no período de trabalho, mas fora do ambiente de trabalho? Você convive com elas?
Não, Elas, não. elas ficam só no trabalho? Se você me pergunta isso, ah, o trabalho intelectual continua, sempre Ah, continua. hum. Sempre, por exemplo, agora que eu estou fazendo Tom na Fazenda, eu fico toda hora procurando essas referências nas pessoas que eu encontro, um comportamento tal, um filme que eu assisto que me remeta a isso. Agora, emocionalmente, não. Eu não carrego, Ah, tá? Essa angústia ou alegria ou o que quer que seja, ou comportamento, não, eu não carrego. É muito mais fácil eu ir ao cinema e ver a Meryl Streep fazendo uma coisa e sair imitando a Meryl Streep pela rua quando acaba o filme, do que, do que usando o meu comportamento de cena fora de cena. mas, de alguma maneira, imagino, pelo que você está me dizendo, que essa coisa da observação, as personagens te dão toques. Você vê um gesto de alguém, pô, isso eu posso usar nela. Tá, Isso. tá. Aí, tá, perfeito, entendi. Denise, sem me citar qual caso tenha havido, arrependimento em aceitar algum personagem e arrependimento em ter, por qualquer motivo, recusado algum personagem? Existe? Tem isso? Ah, a gente sempre cai numas ciladas, né? Tem horas que a gente escolhe errado. E, enfim, quando você está no meio. Eu me lembro que a Cleide Diáconis me dizia uma coisa assim: eu estou fazendo uma peça que eu odeio, e eu fico rezando para bater o dedinho do pé e quebrar para poder sair do espetáculo. Eu sempre lembro que ela falava isso. Eu podia quebrar o dedinho do pé para sair do espetáculo. Então, se até a dona Cleide, genial, falava isso, a gente sempre acaba caindo numa cilada. Ou porque você não se afina com os colegas ou com o diretor, ou, enfim, acontece, acontece. Não é muito comum na minha carreira, mas já aconteceu, sim. E o contrário, de ter recusado por qualquer motivo, fala, puxa a vida, perdi esse personagem. Acontece também? Aconteceu alguma vez? Às vezes acontece assim, porque você está comprometido com outra coisa, e aí você não pode aceitar. E aí tem um filme, o último filme que o Carvana fez, e eu não pude aceitar porque eu estava fazendo novela. E, e eu não fiz, e ele morreu, e eu não fiz. Então, é Ah. isso. E eu adoraria ter feito, porque eu, Agora, para você, o enfim, que é mais difícil? Ter recusado? Qual é o sentimento pior? Ter recusado, não ter podido fazer, por exemplo, o filme do Carvana, ou ter feito alguma coisa que não gostou? não ter feito o Carvana. Tá, tá. Então, a gente está falando de escolhas, né, Denise? O que te motiva a escolher um trabalho quando convidada? Hoje, 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 sempre. hoje que eu estou aposentada, porque eu sou uma senhora aposentada, eu escolho mais, eu escolho pelo personagem, pelas pessoas envolvidas. Mas teve momentos da minha vida que eu não podia escolher muito, não, que eu tinha que ir pelo salário, pela grana mesmo. Agora, Por exemplo, eu seria muito mais seletiva na escolha de novelas que eu fiz, ah, por exemplo. tá. Agora, o que é mais. Eu quero que você faça uma reflexão sobre ah, o que te motiva mais, o que te instiga mais. Fazer aquela personagem completamente distante de você, rural do 1500, você é uma pessoa urbana, né? Nascida na Moca, que viveu na Moca, ou aquela que é de tão próxima, Denise, de repente cutuca tuas feridas, a que está no meio. Faça uma breve reflexão sobre esse tipo de situação. O Boal, que foi o meu grande professor,
ele dizia que cada um de nós tem dentro de si tudo. A gente tem a prostituta, a gente tem a santa, é só uma questão de escolha, como você falou antes. E eu me balizo um pouco por isso. Eu acho que cada ser humano, ele pode ser quase tudo. E então eu acho que a gente tem dentro de nós quase tudo. E, e dentro desse leque de possibilidades, eu procuro buscar dentro de mim onde está essa prostituta, onde está essa mulher rica, não sei o quê. Agora, eu tenho muita preguiça de novela bem realista, que senta com a amiga e toma um suco de laranja e fala: ai, amiga, o meu marido arranjou uma. Isso me dá uma preguiça mortal. É, Eu juro por Deus, eu tenho muita preguiça. Aí eu prefiro fazer uma novela bíblica, porque pelo menos ah, é épica, pelo menos eu posso arriscar alguma coisa, sabe? Eu realmente tenho muita preguiça desse realismo televisivo, desse cotidianinho assim, ai, minha amiga, vamos ao shopping. Eu tenho preguiça mortal de fazer isso. Agora, Denise, nessa longa carreira, eu estou contando aqui de Ídolo de Pano. Ídolo de Pano foi em 1971. São 52 anos de carreira. Mais do que você tinha feito teatro antes, sei lá, talvez 6 décadas de carreira, não Dois, sei. dois anos antes. Então, são 55 anos quase de carreira. Você já deu vida a um personagem real? Fez alguém que existiu, além dos bíblicos, né? Fiz a Eunice Paiva no teatro Uhum. durante 6 anos. Eu fiz a Eunice Paiva, mãe do Marcelo Paiva, mulher do Ah, é deputado Rubem verdade, é verdade. Aparecido. Eu fiz a Eunice, convivi com a Eunice. E eu queria saber se a responsabilidade é maior da vida a alguém que existiu, alguém que está vivo, ou se o personagem fictício a responsabilidade é tanta quanto. Eu acho que alguém real, alguém que viveu ou vive, a responsabilidade é muito maior. Por quê? Porque, além de passar pelo crivo da própria pessoa, se ela viva ainda for, você tem que passar pela peneira de todo mundo que conviveu com ela, os Sim. filhos, os amigos, e todo mundo terá uma opinião diferente sobre esta pessoa. E você está fazendo uma personagem, você não está fazendo a pessoa. Uma personagem baseada na vida de um ser humano. E em um período daquela vida, um recorte daquela vida também, né? Corta a vida. Então, é muito a responsabilidade de fazer uma pessoa que realmente, no caso da Eunice, ela estava na plateia, né? Ela foi assistir, ela assistiu várias vezes. Então, e eu, inclusive, fisicamente era muito diferente dela. Ela era uma mulher mignon, pititica, eu uma mulherão. E, Hum. mas eu fui buscar lá a essência daquela mulher, nos encontros com ela. E o que era interessante e importante ser mostrado naquele momento daquela mulher. E ela gostou muito, foi muito bom. Então, eu acho a responsabilidade é muito maior quando o personagem não é fictício, como quando ele é uma Real. pessoa. E se fosse alguém famoso, por exemplo, como, sei lá, Andréa Beltrão fez a Hebe, que está no imaginário popular, né? Ou como o Emílio Dantas fez o Cazuza e tantos outros, ainda maior ou igual Eu acho que é maior, eu nunca fiz assim uma coisa de uma pessoa tão famosa. Eu acho que deve ser maior porque aí tem. Bom, você não pode ligar para a crítica, porque, obviamente, vai ter uma parte de pessoas que vai dizer: ah, mas a Hebe não era assim, o cabelo, ah, mas ela não ria assim, não sei o quê. E vai ter outra
e vai falar: nossa, como a Andrea está sensacional, genial, ela conseguiu chegar exatamente. Você tem que estar acima disso, você não pode, você tem que saber, no momento em que você está fazendo, que você estará sujeito a esse tipo de crítica que talvez não agrade tanto. Denise, em período de trabalho, quando você está trabalhando, seja no teatro, no cinema, na televisão, qual é o teu processo de concentração? Você falou que você não traz o personagem, é vestir o figurino, o personagem vem, ou precisa de um tempo, precisa se concentrar, indo para o trabalho você se concentra? Eu quero saber o teu processo de concentração e de desconcentração, depois que o trabalho acaba, a hora de voltar para casa, se precisa passar em algum lugar, ou como é que é isso? Eu, por exemplo, para o teatro, hoje eu tenho sessão, às 20 horas eu tenho espetáculo. Tá, Eu vou ler o texto inteiro aqui no hotel. Eu vou ler o tá, texto, eu sei o texto, eu sei, tá, eu fiz o espetáculo ontem, mas eu vou ler o texto todo, eu vou fazer o meu aquecimento de voz, que é uma coisa muito importante para mim, e, e isso ele não vem para um primeiro plano. Eu chego no teatro, isso já está lá dentro. Não preciso fazer, ai, tenho que me concentrar. Não, tá. eu chego também, tomo meu café, converso com as pessoas, ponho meu figurino, brinco, olho minha contrarregragem. Eu gosto, uma coisa que eu sempre faço, é, eu confiro a contrarregragem, mesmo que seja uma terceira pessoa que faça, eu passo pelas coisas todas, está aqui, o Charlie está aqui, o batom está aqui, tal, de todas as coisas eu vejo, passo pelo palco, e isso vai me aproximando daquele ambiente. Mas não é uma concentração mística, nem nada disso, é uma aproximação lenta e tranquila. E aí eu digo para mim mesmo, porque a gente sempre fica tenso antes de começar. Você sabe fazer isso. Vai lá e faz o que você sabe. Isso eu digo para mim todos os dias. E quando acaba o trabalho para desconcentrar, vem para casa ou precisa parar para jantar? Não, não, hoje não. Antigamente eu adorava sair para comer e tal. Hoje não, quero Tá, dormir. Chego tá. cá, quero descansar. Agora, quando o trabalho acaba a temporada, acabam as gravações, acabam as filmagens, acabou. Não tenho nada para fazer amanhã. Qual é a primeira sensação? É luto, alívio, dever Luto, cumprido, vazio? luto, é Luto é luto. Em luto. geral, é luto. Se você não está querendo se livrar daquele trabalho, em É, geral, é luto porque você rompe uma convivência de muito tempo e muita proximidade com várias pessoas e com os sentimentos daquela personagem também. Aquilo você vai tendo que é. abandonar. Assim, olha, hoje de noite não tem mais essa mulher, essa noite, amanhã não haverá mais. Então, é realmente um luto, porque acabou. Não fica num filme, não fica algumas fotos, talvez, mas o que ela era desaparece como ser humano. Então, é doído, é bem doído. Há alguns anos era depressiva, eu ficava bem depressiva quando Ai. terminava o trabalho. Mas é por causa da incerteza do próximo trabalho ou realmente a relação com o que está acabando? Talvez a soma das duas coisas. Nunca pensei nisso, mas acho que pode ser a soma das duas coisas, sim. Tá. Denise Delvecchio costuma trazer souvenir dos personagens? Não, não mais. Teve uma época que eu achava isso o máximo, mas eu passei por um processo de simplificar a minha vida, então não tenho enfeitinhos, não tenho coisinhas, então eu não quero saber. Eu quero o que ficou para mim dentro de mim são as minhas lembranças. Mas também não empresta, então. Não. Não? Tá. Uma carreira longa, o público se renova. Mas deve haver
justamente porque o público se renova, deve haver dois personagens, principalmente no audiovisual, que é onde torna mais popular, a gente vai falar disso já já. E o público lembra, foi a Denise Del Vecchio que fez. Quais você apontaria para o público os dois que você acharia mais marcantes? É, Que você acha que na, foi mais marcante para o público? na viagem, eu fazia um personagem bem bobo, mas que ficou muito marcado, que Tupi, o público, na viagem, a na TV. versão original. Não, não, eu não fiz a versão original, eu fiz Ah, a versão da no TV, remake. Ah, tá. Fagundes e a Cristiane Torlone. Tá. Eu fazia um personagem bem bobo, mas ela caiu no gosto do público, e até hoje as pessoas falaram da Glorinha, Glorinha, você era a Glorinha. E outro, que esse realmente foi um grande sucesso, que as pessoas me reconhecem, é, é, a, a Dona Mocinha de Chocolate com Pimenta. Dona Mocinha, que era uma senhora virgem. Eu posso falar o que eu lembro muito? É Força de um Desejo, Isso, isso. na Globo, né? Uma novela das seis. Baronesa Bárbara Ventura. Esposa na verdade, era a esposa do Paulo Betti, do Reginaldo Paulo Betti. Faria, do Paulo Betti. Paulo Betti. Eu mato Reginaldo Faria. É, agora, você falou de matar, você já está adiantando outra pergunta. Eu quero saber o seguinte, para você, aí pode incluir teatro, cinema, os dois personagens mais marcantes. Dois, ou os mais marcantes. Olha, o mais recente, isso, foi uma Medea, Peraí. uma Medea do Rainer Miller, que até ganhei prêmio Shell com ela, que foi uma direção do Guilherme Garcia, que era Guilherme Leme, Já me desculpe, lembro. do Guilherme Leme, e era um espetáculo chamado Trágica.3. E eram três monólogos adaptados de tragédias gregas. Um era da Letícia Sabatella, outro quem fazia era a Milva Iaginawa, e o outro era eu, que fazia a Medea. E então essa Medea que eu adorei fazer, porque o Guilherme ele falou, eu quero uma Medea alemã, eu não quero uma italiana, eu quero seca, dura, minimalista, de pouquíssimos gestos. Então, é o avesso do que todo mundo vê a Medea, aquela mulher louca. Então, ela era toda, então, toda veio tudo para dentro, era uma coisa que veio, uma voz e tal. Então, esse para mim foi um grande trabalho, um grande desafio, porque era quase como se eu não estivesse fazendo nada Uhum. e me rendeu até um prêmio. Eu acho que eu cheguei na essência da tragédia ali, sabe? Da tragédia grega mesmo. Acho que consegui. E, e tem um personagem que eu amo, acho que eu fiz há muitos anos atrás, que é a Dona Candê, de Lua de Cetim. Lua de Cetim, um texto do Alcides Nogueira, Sim. e a Dona Candelária, que eu fazia com Humberto Magnani, o grande, amado Humberto. Saudoso Humberto. Nós dois ganhamos o prêmio Molière com esse trabalho, o casal ganhou, porque era extraordinário, a direção do Márcio Aurélio, e para mim ele é um trabalho inesquecível. Eu era muito nova para fazer a personagem, e dei conta, e era encantador, era bonito, e, e foi assim meu primeiro trabalho com o Alcides, que veio a se transformar num grande amigo e que eu considero um dos maiores autores brasileiros vivos. Então, é certo afirmar que para Denise Del Vecchio, os personagens. Falei eu agora também, os personagens que você interpretou ficam em prateleiras diferentes da tua emoção. Sim, Embora você deva ter carinho por todos eles, mas há carinhos diferentes,
Graduações de É, carinho diferentes. Tá legal. Você me falou que matou o Reginaldo Faria na Força do Desejo. Aí eu te faço duas isso. perguntas. Quantas vezes já morreu? Já morri muitas vezes. Não sei, casei e morri muitas vezes. No teatro morria todo dia, inclusive, né? Teatro morria todo dia. Fazer a morte do personagem faz pensar na finitude, Denise? Não fazia, mas hoje faz. A, Acho que a, a, a com a morte aproximação. a morte te assusta? Não, 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 não me Ah, assusta. agora, você já matou também, como você está dizendo aí. É, Matei, matou mais ou matou menos? matei menos. É muito difícil para mim fazer isso. Matar é melhor, Assim, morrer é melhor para você? morrer é mais fácil. Matar, cena de raiva e de agressão, para mim, são as mais difíceis. São cenas muito difíceis. Eu tenho que buscar muito, porque isso não é uma coisa que aflora facilmente para mim. Tá. Então, é um exercício muito grande, e aí sim físico, tenho que buscar gestos agressivos, tenho que buscar quadros terríveis para despertar essa coisa. Eu sou uma pessoa muito pacífica. Tá. Eu vou te sugerir agora uma fase de bate-bola, perguntas rápidas, respostas rápidas. É, na opinião de Denise Del Vecchio, o que é mais importante para qualquer artista ser bem-sucedido? É talento, é vocação ou é carisma? O mais Talento, vocação, importante, o que pesa mais? vocação. Vocação. A televisão, por mais sucesso que se tenha no teatro, por mais respeito que se adquira fazendo cinema, a televisão tem uma característica que ela te dá popularidade. Ela te tira do anonimato. Quando você se viu popular? Acho que quando eu fui para a Globo, para a TV Globo, Força de um Desejo. Como é que você lidou com isso? Normalmente é uma coisa, para Ser, mim é acess... normal. ser acessível ao público? Claro, claro. Nossa, eu sou Agora, grata. agora deve ter passado por aquela coisa. Você não é aquela pessoa, já tipo, você não é aquela moça da novela. Já fui muito Rosi Campos, já fui. As pessoas me confundiram muito com a Rosi, que é uma honra, que eu Já passou adoro, por aqui também, a Rosinha é uma graça. uma coisa. É, e também tem muito isso também, essa coisa de nossa, você compra tomate no mercado, você não é a... Tá. Denise, você me disse aí que você já fez o remake, você fez um remake de As A Viagens. viagem. Você fez outros remakes? Duas coisas. Você já fez remakes, além das viagens, você fez outros. E você já substituiu em teatro? Nunca fiz outro remake na TV, não. E Hum. já substituí em teatro e eu gosto de substituir. Agora mesmo eu estou fazendo Tom na Fazenda, é uma substituição. Você está substituindo quem? Estou substituindo a Soraya Ranvelli. Grande Soraya. Ela Você busca referência no trabalho? Além das marcações, claro, que são as mesmas, mas você busca referência no trabalho da outra atriz ou você busca independência eu busco independência, porque eu acho que o nosso trabalho é interpretar. Então, cada uma interpreta do do seu seu ponto jeito? de vista. Por isso, imagino que você não tenha ciúmes caso seja substituída ou caso uma outra atriz faça um personagem que você fez na novela, ah, um remake de uma novela qualquer, uma outra atriz faz o personagem que você já fez. Pintaria ciúmes? Não, claro que não, porque a Tá. idade passa, tem que. Comédia. Gosta de comédia? Gosto, gosto. Acho dificílimo, mas gosto.
Já Me tra... esforço na comédia. Você já trabalhou com esses gênios do humor como o Jô Soares, Ronald Golias, Chico Anísio? Já trabalhou com eles? Não como atriz, eu fui dirigida pelo Jô Soares num espetáculo de teatro Silvia, que Tá. era com o Zé Wilker Que e maravilha. a Cabra, o Quem é Silvia, chamava o espetáculo, Mas, Malbi. mas Mas, Oi, fala. mas ele era o diretor, né? Ele não era, não trabalhei, mas ele era maravilhoso e hilário o tempo inteiro. Mas você gosta de fazer comédia? É mais difícil mesmo fazer comédia? Eu gosto de fazer comédia, eu acho bem difícil, mas eu gosto de fazer. Eu não tive grandes oportunidades de fazer comédia, talvez porque eu sou uma atriz mais dramática, mais trágica. Então, mas, por exemplo, Dona Mocinha era uma, uma personagem cômica. A Bárbara, da Força de um Desejo, era uma personagem cômica, Ah, completamente cômica. Aquela mulher que queria ser baronesa e tal, ela era muito engraçada. Uma coisa ela cômica. matava, ela era vilã e cômica. Isso. É Tá, porque ninguém sabia que ela era. Era tão improvável que fosse ela que acabou sendo ela. tá. Agora me diz uma coisa, por que que você, se a comédia é senso comum, que a comédia é mais difícil fazer, por causa de ritmo, por causa de tempo, na tua avaliação, por que que a comédia é vista pela crítica como um gênero menor? Tem um certo ranço da crítica. Preconceito. Preconceito não tem explicação. É preconceito. É um pouco assim com o teatro infantil também, que é muito importante o teatro infantil para formar público, Tam- né? Também, né? Também. Também. Tá. Agora, o vilão, por que que o vilão, a vilã, é tão sedutora para o público e para os atores? Porque ele tem mais contradições, né? E a gente adora. Tudo que é contraditório é muito melhor de fazer do que uma coisa chapada. As mocinhas, elas são sempre, os galãs, eles são sempre bonzinhos, bom comportamento. Você não tem uma expectativa de uma virada. Hoje a dramaturgia já mudou, né? Na mesma teledramaturgia já mudou. Não é mais tão pão, pão, queijo, queijo, do bem e mal, tal. E o vilão, ele tem muitas contradições, então você pode, é muito mais rico para trabalhar. E é o vilão que dá ação para a história, né? Se não fosse Sim. vilão, qual você elegeria no audiovisual a tua grande vilã? Bom, eu acho que a Bárbara Ventura foi uma grande vilã. Foi Então, uma grande vilã. segurando um pouco para mim, tá? Continuando aqui. Você gosta de se ver? De me ver, não muito. Você é muito crítica, severa. Sim, Você tem facilidade em decorar? já tive mais. Hoje eu preciso trabalhar bastante para decorar. Tem alguma técnica, alguma coisa assim? Não, repetir, 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 escrever, escrever, escrever até entrar na cabeça. Mas você percebe a evolução da atriz no decorrer do tempo. Sim, Ainda assim tem dificuldade de se ver. ainda assim. Tá, Sempre vejo que eu queria. Ah, por que que eu não fiz isso? Por que que eu fiz isso? tá. É, Denise Delvecchio, mulher, tem alguma restrição para a atriz? Ou teve em algum momento cenas, personagens, trabalhos que você, por qualquer razão, se recusaria a fazer? Não. Do que eu fiz e do que me chamaram para fazer, não. Mas hoje, se te chamasse para fazer alguma coisa, você não faria? Mas não por não acreditar no personagem, mas por alguma questão, Ah, ideologia. se a personagem fosse uma extrema-direita, eu Né? faço, desde que a obra não seja de extrema-direita, entendeu? Tá, tá. Tá. Você é diretora também, né, Denise? Eu fui um pouco, hoje eu não tenho mais paciência. Mas tudo bem. Vamos pensar. Dirigindo um espetáculo em que você não está.
Você prefere ver de onde a estreia? Da cabine da plateia ou da cocheira? Da plateia. Tá. O pensamento ou a palavra? Porque nem sempre a palavra traduz com perfeição o pensamento. O pensamento ou a palavra? A palavra, porque o pensamento, se ele não é expresso, ele não existe, ele não se comunica. Tá? Mas às vezes não dá para perceber que a ideia é melhor do que o resultado final? Sim, Tá. sim. Às vezes a proposta é uma, e quando você vai ver, o final não chegou aonde você imaginou que chegasse. Mesmo assim, a palavra. Ah, não sei, agora você me pegou. Você respeita texto? Muito. Respeita o caco? Como assim? Se eu faço caco, se eu Não. respeito o caco do outro? É. A verdadeira pergunta é: o caco te incomoda? Sim. Mesmo quando você trabalha com caqueiros brilhantes, como foi, por exemplo, Jorge Dória? O próprio Paulo Altrano era caqueiro? Era, mas com muita elegância. Tá. Como você. Existem vários tipos de diretores. Parece que hoje isso mudou um pouco, mas havia o diretor mais rígido, mais duro, e o diretor mais amável. Com qual você prefere? Qual tira mais de você? Qual tira melhor de você? Os amáveis, os que É, sabem se explicar. tá, tá. Por que você acha que é muito comum a gente ver homens interpretando mulheres e mulheres interpretando mulheres que se passam por homem? Mas é muito raro a gente ver mulher interpretando homem. A gente tem a Beth Coelho, que faz isso, né? Mas olha só, é um exemplo. Por que que você, a que você atribui isso? Bom, houve uma época em que as mulheres não nem podiam estar no palco, né? Então, eu acho que isso ainda é um pouco de uma herança e, e acho preconceito mesmo. Acho preconceito, que os homens eles ganharam esse espaço onde eles podem se travestir tranquilamente e fazer belíssimos trabalhos. E as mulheres, as pessoas sempre, não, porque tem que ter uma voz, mas não sei o quê, tem que ter um jeito, como se isso fosse. Mas eu acho que hoje em dia a gente está superando um pouco isso, não? Engraçado, Denise, porque eu entrevistei aqui o Cássio Escapim, você conhece? E Sim, ele demonstrou uma preocupação com a qual eu não tinha pensado ainda. Ele falou é que ele acha que no teatro tudo pode, mas que a gente está entrando num momento que daqui a pouco heterossexual não vai mais poder fazer homossexual, homossexual não vai mais poder fazer heterossexual, transexual vai ter que fazer só transexual. É é perigo. verdade. É É, realmente é um caminho perigoso? eu acho que sim. Eu acho que sim. É, é porque a luta identitária ela ficou tão, ela tá tão, a corda tá tão esticada que as patrulhas agora elas ficam tomando conta. Se eu, por exemplo, posso fazer, eu fiz uma transexual numa novela na TV Record. E se eu fizesse isso hoje, eu seria massacrada, eu teria sido massacrada. Eu fico morrendo de medo que eles reprisem, Hum. senão eles vão me xingar. E isso é ridículo, porque o palco ele é espaço para tudo, para É tudo. realmente. Eu posso fazer nova, eu posso fazer homem, eu posso fazer cachorro, eu posso fazer qualquer coisa. Ele falou isso, é uma coisa para a qual eu não tinha me atentado e de repente é verdade, né? Podemos correr esse risco. Deve ter acontecido com você já sucessos e fracassos. Eu te pergunto, o bom do fracasso e o ruim do sucesso. O ruim do sucesso é você acreditar que ele é para sempre. É, Que
E o bom do fracasso é você aprender, aprender com o erro. Ali você aprende para tentar não errar de novo. Só tentar. Também deve ter acontecido com você as duas coisas. Ver bons atores falando um texto muito ruim e ver um texto muito bom por atores, de repente até por escalação equivocada, né? Por atores não tão bons. O que te incomoda mais como público? Quando bons atores são obrigados a fazer papéis medíocres, ou obrigados ou escolhem, não sei, mas enfim, resulta nisso. Quando um bom ator é obrigado a pegar um papel ruim, um texto ruim, ou contracenar com alguém muito ruim. O aplauso em cena aberta a motiva ou desconcentra? Motiva, nossa, é o máximo. O que é melhor, a reação esperada ou a reação surpresa? Sempre a surpresa é bom. Surpresa é sempre bom. Te leva para diante. Mas a reação surpresa não é perigosa porque ela não passa a ser esperada a partir do momento que ela acontece? Pode ser, pode ser. Ainda que cada espetáculo seja único? Pode ser. Claro, quando você consegue fazer um gol, né? Você faz assim, acertei aqui, consegui essa risada. No dia seguinte você tenta, não acontece. Aí você, que ódio, não consegui. Mas é do jogo. Eu acho que o jogador de futebol passa pela mesma coisa. Você é uma atriz técnica? Você faz tecnicamente? Ou você se emociona em cena? Você se permite emocionar em cena? Me emociono, me emociono. Me emociono, às vezes, vendo, contracenando, vendo o outro. E é isso que eu Quando eu quero saber vejo, de você. Qual que, para você, é a emoção mais genuína? Ao ler um texto pela primeira vez, um texto que te emocione, ao fazer uma cena emocionante, ou ao ver uma cena emocionante, mesmo que você não esteja nela, porque você disse que não gosta de se ver, afinal, né? Então, são momentos diferentes, né? São coisas diferentes. Eu gosto de ver o, o colega elaborar o seu caminho para chegar naquele resultado. Eu gosto de ver. Isso me preenche, sabe? De ver qual é o processo. E eu fico me perguntando, veja, outra vez vou falar da Meryl Streep, aí eu vejo assim, como ela chegou naquilo? Que coisa maravilhosa. Ou a Fernanda Montenegro, ou a Laura Cardoso, como é que elas chegaram naquilo? Olha o resultado, olha como ela chegou naquela emoção. Isso eu adoro, adoro. É sempre um desafio para mim. o fantasma do segundo dia ainda te assusta? É um dia desagradável, eu diria, porque você está exausto, você veio de um processo de ensaio enlouquecedor, onde você repetiu, 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 repetiu. Aí você vem para a estreia, onde tudo acontece, entra a luz, entra não sei o quê, um figurino que não estava pronto, chega, não sei, aquela emoção, as pessoas vêm, todo mundo fala com você, se foi bem, né? Todo mundo vem e fala, ai, que maravilha, você ganhou flores e tal. No segundo dia, é aquela solidão, né? Porque já entra na normalidade. Então, é difícil você atingir o nível de adrenalina que você estava naquele dia anterior. Naturalmente cai, naturalmente cai a vibração, cai a emoção. E É geralmente de cai a presença da plateia no segundo dia também, sempre, né? presença da plateia, já não estão aqueles amigos todos que foram lá para te dar um apoio. Então, o segundo dia é um dia difícil, eu sempre acho isso, ainda é. A gente sabe que no audiovisual a edição é importante. Mas qual o sentimento quando você faz uma grande cena e quando ela vai para o ar, ou ela não vai, ou ela vai retalhar? Dá um ódio, né? Dá um ódio, uma raiva. Você fala, é, não é, isso aí no audiovisual não sou eu que mando. No Já aconteceu, audiovisual né? Já aconteceu.
na televisão, nas novelas, especialmente, que o ritmo foi acelerando cada vez mais, você não pode dar pausas, porque se você der pausa, a edição tira, a edição tira. Então, você não tem mais respiração. Então, o personagem não respira mais, né? E o branco em cena? Branco é um pavor, né? Esse é o meu maior pavor. Eu nunca tive. Ai, não gosto nem de falar isso. Eu nunca tive um branco, mas Mas, é a mas sabe o que eu sinto? Eu já vi alguns brancos, numa peça minha, por exemplo, a Angelina Muniz, você conhece? Sim, Teve um branco terrível, teve que começar a peça de novo. Mas o público é generoso. é, Por que que... O ator sabe que o público é generoso, mas se apavora com o branco. Por quê? É porque é senso de uma falha. responsabilidade? É uma falha. A gente não gosta de errar em público, não é? Mas é uma exposição danada. Nem, eu falo no Branco da Angelina porque na entrevista comigo ela falou isso, então eu Sim. tô liberada para falar. É, ah, é diferente na composição? Existem quatro casos no audiovisual, tá? Existem quatro casos. Você faz uma novela inteira, o personagem com começo, meio e fim. Tem aquela que entra para fazer uma participação especial, dá o recado e vai embora. Tem aquele tipo, você decide, que é toda semana um episódio novo, com o elenco inteiro novo. E tem aquele caso do tipo Grande Família, que é o elenco montado, e aí toda semana tem um elenco de apoio que vem para uma história nova. São composições diferentes? O que é diferente é que quando você entra, por exemplo, teu último, teu último exemplo, uma, uma, uma grande família, você chega para fazer um personagem num elenco que já está acostumado a trabalhar juntos, que já está. Então você fica inseguro. Você fica inseguro. Você tem que entrar com o pé na porta, porque você Mais do que fazer aquela participação especial de um ou dois capítulos na novela e ir embora, é mais também difícil. também é ruim. Eu acho É, também muito ruim, porque a novela tá. também está em andamento. E a novela não é só o elenco, é a sala de maquiagem, é o figurino, são os técnicos do estúdio. Tudo isso funciona, as pessoas se conhecem, tem uma relação. Quando você chega, sempre tem um estranhamento, sempre tem um estranhamento. Tá. Então, é sempre. Eu vou te fazer as quatro últimas perguntas. é, e durante muitos anos, a Globo foi hegemônica na produção de novela. Hoje não é mais. Hoje tem a Record que faz as novelas bíblicas, o SBT que faz as novelas infantis. A hegemonia é ruim até para quem é hegemônico, né? Você concorda com isso? Concordo, concordo. De toda maneira, nós estamos passando por um período de transformação, de mais uma transformação do audiovisual. Como é que você enxerga o futuro da teledramaturgia? A novela do jeito que ela está no fim, está morrendo? Eu acho que a televisão aberta como um todo, ela tá caminhando para o fim, né? É, eu acho que a tendência hoje, daqui para frente, apesar no Brasil ainda ter muita TV aberta, apesar, né, a gente tem muito público para isso e tudo, porque é um país muito pobre, muito onde as pessoas não têm acesso aos outros jeitos de produção. Mas eu acho que o que a gente está vendo é que caminha pra séries mais curtas, episódios mais curtos, começo, meio e fim. Eu entendo que a evolução da novela será isso. Você vê que a forma de produção já mudou. As Isso empresas. aumenta, inclusive, a oportunidade de trabalho, né? Para técnicos, atores, autores. Sim, sim, sim. Acredito que sim, espero que sim. Tá?
Eu acho que caminhamos para isso, caminhamos para isso. Ainda está meio distante, mas caminhamos para isso. Você vê que nessa forma de produção moderna, eles terceirizaram tudo. E então eu acho que o próprio modo de produção vai levar para um produto diferente. Tá. Denise, você é de uma época que você deve ter feito peças de teatro com 9 sessões semanais, Sim, casas lotadas, sim. espetáculos mais interessantes. Hoje, para colocar público fazendo 3 sessões, tem que suar bastante. Uhum. Como você acha que a gente pode é, é, criar novos públicos para teatro? Claro que ninguém tem a resposta para isso, né? Mas Claro. como que você Não, mas acha? eu quero te contar a experiência que eu estou vivendo agora. Eu entrei nesse espetáculo, Pão na Fazenda. É um espetáculo que está em cartaz, me parece, já há 5 anos. Claro que teve a pandemia no meio, tal, mas, enfim, o espetáculo foi feito há algum tempo atrás. A gente está apresentando no Rio de Janeiro terças, quartas e quintas, e no fim de semana a gente vai para o Nordeste. Casas lotadas, todas as noites. Todas as noites. Um público absolutamente jovem. Eu me lembro muito da época que eu fazia o Feliz Ano Velho e que a gente lotava, 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 lotamos no Brasil todo. E, eu vejo que tem um público jovem que volta a se interessar. Eu não sei se esse espetáculo é uma exceção. Talvez Não, seja. as casas de espetáculo, elas têm tido bom público. Então, o que eu acho é isso. Eu acho que, diante do mundo digital, diante da solidão dos quartos e das casas na pandemia, diante da impossibilidade do encontro, o teatro ele tem sido esse templo, esse lugar onde as pessoas estão podendo se reencontrar e ver ao vivo seres humanos contando histórias, que é uma coisa que é maravilhoso. Engraçado que o cinema tem o caminho contrário, né? Tem se esvaziado, porque acho que as pessoas estão meio enfadadas de tela, né? Eu acho que sim. Eu acho Enfim. que sim. E também porque eu acho que o cinema ficou caro, ficou desagradável de ir ao cinema, porque as pessoas não têm mais educação E você e tem cinema em elas. casa agora, a facilidade de ter o E tem cinema em cinema casa. em casa. É, é. Bom, as duas últimas perguntas, te lembrando para não esquecer o pedido que eu te fiz. A gente falou que você começou em 69, 68, são 55 anos de carreira. Talvez 200 personagens vividas É, por nunca aí, contei. por aí, né? Mas com certeza mais de uma centena de personagens. Pergunta que eu te faço é: o que que essas 100 vidas acrescentaram à sua vida? Você seria uma pessoa diferente se tivesse tido uma outra trajetória que não de atriz? Com certeza. Fa- Certamente. Fala um pouco sobre isso. O que que essas centenas de vidas te acrescentaram, Denise? Cada uma que você estuda e vive, você descobre um aspecto que não é óbvio para a tua vida e ele te ensina coisas, como ser ou como não ser. Uhum. E então eu acho que isso é que a minha vida nos palcos e nas telas me traz, além da satisfação pessoal de poder viver do que eu amo, de poder me dedicar inteiramente àquilo para o que eu nasci para fazer, eu tenho certeza disso. Eu sempre disse que se eu não fosse, as pessoas, se você não fosse atriz, você seria o quê? Eu falei, seria infeliz. Eu tenho certeza disso, porque eu não vejo outro, eu não sei fazer outra coisa, eu nunca me interessei por outra coisa, porque é tão rico esse universo que a gente vive, que todo dia eu aprendo a ser uma outra pessoa, todo dia eu aprendo a melhorar como ser humano. É isso.
Bom, agora, para a gente encerrar, eu sempre faço, eu gosto de encerrar, mas eu faço sempre um preâmbulo antes. Eu tenho uma entrevista básica, muda um pouco aqui, um pouco ali, mas cada uma é única, porque cada pessoa é única. Foi o que eu te falei, né? Nessa parte de composição, cada um traz um negócio tão novo, tão rico. Espero que você tenha gostado assim como eu gostei. Muito obrigado. A última pergunta que eu te faço é, mas eu te faço um pedido para você me falar, não com a severidade que você se vê no audiovisual, mas para você falar com generosidade. Quem é Denise Del Vecchio? Eu sou uma mulher, eu sou mãe, eu sou avó e sou atriz. É isso que eu sou. Eu tento ser o melhor que eu posso dentro das minhas limitações. É, assim, estou contente comigo. Estou contente. Eu tenho 73 anos e tenho energia para estar no palco todas as noites. Fiz seis Uma espetáculos taurina de 73 anos? taurina. Fiz 6 espetáculos semana passada. Não é um Hum, espetáculo fácil, hum. puxado. E estou feliz comigo, porque depois da pausa da pandemia, eu fiquei com medo de que eu não conseguisse voltar, e voltei, e a memória está boa, e o físico está bom, e sou acolhida por atores jovens de uma forma muito carinhosa e generosa. Essa sou eu. E é boa de entrevista, hein? Muito obrigado, Denise. Obrigada a você. Muito obrigada. Fiquei muito feliz, muito grato por você ter aceitado o meu convite. Espero que você tenha gostado. Um grande Você, beijo. um grande beijo, gostei muito. Tchau. Tchau.